Começou aí? Desculpa, meus irmãos, nós tivemos uma queda na internet aí, e aí parou a transmissão, tá? Compartilhe aí o link com seus familiares, e nós vamos agora o momento do estudo da palavra, tá? Então, compartilhe aí com os seus familiares, com os outros irmãos da igreja, para que eles possam também estar acompanhando o sermão, o estudo dessa noite. Então vamos lá, meus irmãos. Abra lá sua Bíblia em Malaquias. Você que está na sua casa. Abra lá sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2. Versículo 15 e versículo 16. Malaquias, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Malaquias 2, versículo 15 e 16 diz assim: Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera? Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a sua mulher da sua mocidade. Versículo 16: Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que encobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, que o Senhor nos permita a transmissão dela para aqueles que estão reunidos nesse momento. Não somente aqueles que fazem parte da tua igreja, mas aqueles também que ainda não te conhecem e que estão, Pai, tendo o privilégio de nos ouvir nesse momento. Que o Senhor permita que nós venhamos transmitir a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje de manhã nós fizemos uma pequena introdução e falamos porque o Senhor quer que as nossas famílias sejam grandes, né? Ou que as nossas famílias, melhor dizendo, sejam fortes. Porque Deus tem esse propósito na nossa vida. Hoje à noite nós vamos ver os obstáculos ao fortalecimento das famílias. O que impede as nossas famílias, os nossos familiares serem fortes, serem maduros, terem uma fé inabalável? Quais são os obstáculos que podem sobrevir sobre as nossas vidas e dos nossos familiares, que impedem que caminhemos juntos na maturidade cristã? Então, não sei se deu para falar antes de cair a internet, que é o estudo, tá, mesmo, no primeiro domingo à noite, e o nome do tema é Obstáculo ao Fortalecimento da Fé. Você que pegou aí o seu material, acompanhe aí a pregação junto conosco. Então, meus irmãos, como nós já vimos pela manhã, Deus tem o desejo que as nossas famílias sejam maduras, sejam fortes, para quando as tempestades da vida vier, nós estejamos firmes, né? Quando as lutas dessa vida bater na porta da nossa casa, a nossa família esteja alicerçada, esteja firme nos caminhos do nosso Deus. Mas, entretanto, meus irmãos, há inúmeras ciladas do diabo que quer enfraquecer e quer destruir a nossa família. Há inúmeras ciladas que o diabo coloca com o intuito de destruir a nossa casa, destruir a nossa família.
e que nós precisamos ter sabedoria e discernimento para identificar todos eles e lutar com as armas certas que o Senhor deixou à nossa disposição. Nós precisamos identificar o nosso inimigo e entender que o nosso inimigo não são os nossos cônjuges nem os nossos filhos. A nossa família não é o nosso inimigo. O nosso principal inimigo é o diabo, junto com os seus demônios, que cria ciladas diárias para destruir a nossa família. Usa o sistema desse mundo para destruir a nossa família. Nessa noite nós vamos ver os obstáculos, meus irmãos, que impedem a nossa família de crescer e se tornar uma família forte. Os obstáculos que levam a nossa família a não perceber que o propósito de Deus para a nossa casa é o fortalecimento da nossa família. O primeiro obstáculo, meus irmãos, que nós temos, que nos impede de crescer e de fortalecer a nossa casa, é a falta de compromisso das famílias de Deus, começando com os seus líderes. Né? O líder da casa, o líder da família, e eu falo isso, líder, não somente o líder físico, né? Mas o líder espiritual da casa é o marido, né? O cônjuge, ele é o líder espiritual da casa e tem como tarefa diária conduzir a sua família dentro dessa liderança espiritual, dentro dessa nutrição espiritual. O marido é aquele que vai conduzir a esposa e os filhos a crescerem espiritualmente. Se o marido não faz isso, a família tende a caminhar de forma capenga, né? De forma fora do padrão que Deus constituiu para a família. Então, quando não há esse líder, né, masculino dentro de casa, esse líder espiritual dentro de casa, as coisas tendem a desandar. Temos dois exemplos disso, dois exemplos negativos, né? O primeiro é Ló, que não conduziu a sua esposa, né? Quando eles estão saindo da cidade, a sua esposa olha para trás, a ideia de olhar para trás ali, em Sodoma, né, em Gênesis capítulo 19, é que ela sentiu saudade do estilo de vida que era praticado ali em Sodoma e Gomorra. Então ela sente saudade daquela vida, e ali ela é castigada por Deus, demonstrando a infidelidade de Ló, de conduzir a sua esposa dentro da palavra de Deus. Sem falar também das filhas de Ló, que embebedaram ele e tiveram relacionamento sexual com Ló, e também tiveram filhos com seu próprio pai. Isso demonstrando a falta de compromisso de Ló e a tragédia familiar na qual foi conduzida a sua família por negligência dele, de não conduzir a sua família dentro da palavra do Senhor. Um outro exemplo que temos também é Davi. Né? Davi, ele foi um homem, né, que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, mas que fracassou na área familiar. Os seus filhos, né, um matou o outro. Depois o seu filho Absalão tenta dar um golpe de estado nele, tirando o seu próprio governo. Depois ele morre pelo seu general, pelo seu próprio general. Então, nós vimos uma tragédia dentro da família de Davi, pela não dedicação dele em conduzir os seus filhos, né? A Bíblia diz que Davi passou 11 anos sem falar com Absalão, por causa que Absalão matou o seu filho Amon, né? E Davi passou 11 anos sem tratar o coração do seu filho, né? Então, percebemos que Davi foi um homem de fé, um homem piedoso, mas que esqueceu seu principal papel de líder familiar, de líder da sua própria casa, e a sua família sucumbiu. Então, esses exemplos são exemplos negativos, que não importa se nós somos, meus irmãos, respeitados lá fora, e nós somos vilões dentro de casa.
Não importa se nós somos heróis para a sociedade, mas dentro de casa nós somos vilões. Não importa. O que importa é que nós entendamos que o nosso primeiro ministério é dentro de casa. É com os nossos cônjuges, é com o nosso marido, com a nossa esposa e com os nossos filhos. Eles são o nosso principal ministério. Muitos pais querem que os filhos, meus irmãos, sejam crentes, mas que não demonstram nenhum compromisso diante deles, né, ao Senhor. Então, eles são crentes somente em certos aspectos, mas na hora da dedicação espiritual, no culto doméstico, no ensino da palavra de Deus, na dedicação ali, em volta da mesa com os seus familiares, eles deixam muito a desejar. E, meus irmãos, isso é um obstáculo para o fortalecimento da nossa família. Acredito que esse momento na qual estamos passando é um momento no qual nós devemos resgatar o culto familiar, a oração em família e o crescimento espiritual como família. Não adianta nada eu estar bem espiritualmente se minha esposa não está. Não adianta nada. Não adianta nada minha esposa não está bem espiritualmente e eu não estar. A família tem que estar bem espiritualmente. A família tem que estar caminhando nesse fortalecimento, senão vai fracassar, vai sucumbir, como foi a história de Ló e a história de Davi em relação à sua família. Um segundo obstáculo para o fortalecimento das nossas famílias é a desvalorização, meus irmãos, que a programação da igreja tem dado para as famílias, em todas as faixas etárias. Meus irmãos, a família, ele é um ministério permanente, e às vezes você pode estar pensando, né, mas toda vez que se fala sobre família, se fala da mesma coisa, sempre os mesmos assuntos. Mas, meus irmãos, por que sempre se fala dos mesmos assuntos? Porque é os mesmos problemas. Já percebeu que a briga que você tem com o seu cônjuge é a mesma que você tem há anos? O desentendimento que você tem com o seu cônjuge é o mesmo que você tem há anos? Então precisa, de fato, relembrar os mesmos assuntos, porque é os mesmos pecados. O pecado hoje, os erros que acontecem hoje na minha família, é os mesmos erros que acontecem na família dos meus pais, dos meus avós, e assim sucessivamente. E o que vai ocorrer, não somente na minha e nas próximas gerações daqui para frente. Por quê? Porque são dois pecadores que se uniram em santo matrimônio e que vão pecar e que vão cometer os mesmos erros. Cometemos os mesmos erros de Adão e Eva lá no Éden, né? E vamos continuar cometendo os mesmos erros daqui para frente. Nós precisamos relembrar cada dia os compromissos que temos, e precisamos valorizar as programações em relação à família, principalmente esse mês. Então, meus irmãos, faça desse mês um mês especial para você, para que seja o combustível para o decorrer do ano, como família você crescer. Então, seja criativo para demonstrar o quanto você ama a sua família. Seja criativo para fortalecer a sua casa, a sua família. Não desvalorize a sua família. Eu sei que, meus irmãos, muitas coisas tomam o lugar da nossa família. Muitas outras coisas se tornam muito mais atrativo para nós do que a nossa família. Mas, meus irmãos, valorize. Use esse tempo para aumentar o seu amor pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus familiares. Então, esse é o segundo empecilho para o crescimento e o fortalecimento da nossa família, a desvalorização que nós fazemos da nossa família. E uma coisa que é uma tragédia, meus irmãos, é que aquilo que nos é familiar, nós passamos a desprezar, infelizmente, né? Em vez de aquilo que que é familiar nosso, que se torna íntimo nosso, em vez de nós amarmos ainda mais, em vez de nós valorizarmos ainda mais, nós fazemos o contrário, infelizmente. Infelizmente, aquilo que se torna íntimo, familiar para nós desprezamos, nós tratamos como uma coisa qualquer, como é aquele chinelo, né, que já é velho, mas que ajuda você ali no dia a dia, e você, pelo fato de ser familiar, você trata ele como uma coisa qualquer. É isso que nós fazemos muitas vezes com os nossos cônjuges, com os nossos familiares.
O fato de nós sabermos que eles estão ali porque deve nós, ao invés de nós amá-los ainda mais, de nós valorizarmos eles ainda mais, nós passamos a desprezá-los e tratá-los eles como coisa qualquer. Não façamos isso, meus irmãos, não façamos isso. Infelizmente, pelo nosso pecado do nosso coração, a pessoa que mais vai trazer sofrimento para o nosso cônjuge vai ser nós, né? A pessoa que mais vai trazer tristeza ao meu coração vai ser minha esposa, e quem mais vai trazer tristeza ao coração dela vai ser eu, porque sou eu que estou mais próximo dela e ela que está mais próximo de mim, infelizmente. Mas que nós, meus irmãos, entendamos a nossa responsabilidade e façamos o nosso melhor para com os nossos, para sermos exemplo para os nossos, para mostrar o quanto nós valorizamos a nossa casa e assim impactar aqueles que estão próximos de nós. Então esse é o segundo obstáculo para o fortalecimento da nossa casa, é a desvalorização que nós fazemos da nossa família. A terceira, meus irmãos, o terceiro obstáculo que nos impede a nossa família crescer e ser forte é a inapetência de estudar a palavra de Deus. É o resultado em ignorância na Bíblia e seus ensinos. A ideia aí desse terceiro ponto, meus irmãos, é a falta de apetite em estudar a palavra de Deus. E o resultado disso é a ignorância da Bíblia e seus ensinos. Então, o que eu percebo, meus irmãos, é que nós queremos que os nossos filhos sejam doutrinados pela televisão, pelos desenhos, e queremos entreter eles na igreja, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam doutrinados pelos filmes, pelos desenhos, pelos quadrinhos, e queremos que eles venham para a igreja para se entreter. Nós trocamos os papéis. Isso é a falta de apetite pela palavra de Deus, a falta de fome pela a palavra de Deus, e ensinar para os nossos filhos o temor, a piedade, a reverência ao nosso Deus. Um exemplo que temos disso é Timóteo. E quando Paulo vai lembrar Timóteo do dom que ele tem, ele vai lembrar a importância da avó e da mãe de Timóteo, né? Ele vai relembrar a avó Loide de Timóteo e a sua mãe Eunice, né? Que dedicaram a ensinar Timóteo nos caminhos do Senhor. Então nós devemos demonstrar fome pela palavra de Deus e ensinar os nossos filhos isso. Ensinar os nossos filhos sobre pecados, sobre consequências de pecado, sobre o inferno, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a salvação do pecador através de Cristo Jesus. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, mas a nossa falta de fome pela palavra de Deus tem nos levado a nós negligenciarmos o nosso compromisso de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. E no mundo hoje na qual nós estamos, onde a informação ela se tornou algo tão fácil, nunca se viu um número tão grande de pessoas ignorantes em relação às escrituras sagradas, em não saber a importância e também a revelação de Deus para o seu povo através da sua palavra. Hoje as pessoas estão se apegando a revelações baratas, a profecias baratas que aparecem por aí, a que homens dizem, mas não aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. E isso é um obstáculo para o fortalecimento das nossas famílias. E por último, meus irmãos, o último obstáculo para o fortalecimento da nossa família é você se conformar. É a conformação com o mundo e seus padrões, quando a palavra de Deus nos recomenda ao contrário. Abra lá sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por santuário vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, um obstáculo para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento em família, é nós nos conformarmos com esse mundo, com o padrão desse mundo, com aquilo que o mundo dita, com aquilo que o mundo ensina, as regras desse mundo. E a palavra de Deus diz: olha, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo. O nosso papel como família é não nos conformar e não nos tornar o padrão desse mundo. A ideia aqui desse não vos conformeis é vocês, nós não sermos moldados, né, pelo mundo. É o mundo vir e querer nos moldar, tipo uma massa, né? A massa, ela se torna a forma na qual a pessoa que está manejando ela quer. Então o mundo quer nos moldar de acordo com os seus valores, com o seu padrão, com a sua moral. Ele quer moldar a nossa família, mas a palavra de Deus diz: não se conforme, não deixe que o mundo molde vocês, né? Modele vocês do jeito deles. Quem deve moldar a nossa vida, quem deve ser o padrão da nossa vida, quem deve estar com as nossas vidas em suas mãos, nos moldando de acordo com a sua vontade, é o nosso Deus. E quando nós nos conformamos, meus irmãos, com esse mundo, nós criamos um obstáculo para o fortalecimento da nossa família. Não permita que a sua família caminhe em conformidade com esse mundo, meus irmãos. Não permita isso. Caminhe olhando com a sua família para Cristo Jesus, para que você seja moldado por Ele, conforme o finalzinho do versículo 2 aí de Romanos 12, que diz: para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós venhamos entender a vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com esse mundo. O padrão desse mundo é um, o padrão de Deus é outro, completamente diferente. E o desafio nosso para nos tornarmos famílias fortes é não nos conformarmos com esse mundo. Então, meus irmãos, nessa noite nós vimos quais são os obstáculos ao fortalecimento da nossa família. O primeiro obstáculo é a falta de compromisso com a palavra de Deus. O segundo obstáculo é a desvalorização que nós temos para com as nossas famílias. O terceiro obstáculo é a falta de fome pela palavra de Deus. E o quarto obstáculo é a nossa conformação com o tempo presente. Esses quatro obstáculos, esses quatro pontos são obstáculos para que a nossa família se torne uma família forte. Conclusão, meus irmãos, para nós. Precisamos assumir um compromisso de amor mútuo entre os cônjuges, pais e filhos, compromisso de cultivar a espiritualidade da família, mediante o culto doméstico, ainda que breve, de 10 ou 15 minutos, mas quão importante, meus irmãos, e quão precioso é esse culto doméstico, por mais curto que seja, o devocional com a família ali na mesa do café, por mais curto que seja, mas quão precioso é, e quanto fortalece as famílias, essa devoção regular, esse compromisso de fazer da família uma pequena igreja, uma pequena congregação, né? Esse desafio que nós podemos fazer da nossa casa, esse pequeno santuário de Deus, onde o principal objetivo é o culto a Deus. Aí no final do seu estudo, tem um poema que descreve a família, né? O nome do poema é Um Padrão para o Casal Cristão. E diz assim o poema: Deus fez de nós uma família, precisamos um do outro, amamos um ao outro, perdoamos um ao outro, nós trabalhamos juntos, nós nos divertimos juntos, nós adoramos a Deus juntos, juntos usamos a palavra de Deus, juntos crescemos em Cristo, juntos amamos os nossos filhos e a todas as pessoas, juntos servimos ao nosso Deus, juntos aguardamos o céu. São estes nossos ideais e esperanças. Ajudemo-nos a alcançá-los, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos. Que nosso Deus abençoe as nossas famílias e que essa palavra que
que foi pregada ao seu coração venha fortalecer a sua família e que a sua família caminhe em se tornar uma família forte, para que você seja uma igreja forte. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Obrigado por o Senhor nos mostrar os obstáculos que podem levar a nossa família a não crescer, os obstáculos que impedem a nossa família a se fortalecer no Senhor, e que o Senhor nos ajude, Pai, a combater todos eles, que o Senhor nos ajude a ter um compromisso com a tua palavra, que o Senhor nos ajude a não desvalorizar a nossa família, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter fome pela tua palavra, e que o Senhor nos ajude a não nos conformarmos com esse século, Pai. A nossa família é do Senhor, não é do diabo, e nos ajude a viver para o Senhor, Pai, para glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela transmissão da tua palavra aos nossos corações e aos corações dos nossos familiares que estão reunidos nesse momento. Muito obrigado, te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino. Bendito será a tua casa, a música tema, e após aí a canção nós vamos estar orando, encerrando esse momento. Que essa canção, você faça dessa canção a sua oração, né? Que você rogue a Deus: Senhor, faça que a minha casa seja bendita no Senhor, faça que a minha casa viva para o Senhor, glorificando e honrando o teu nome. Então, faça dessa canção uma oração, rogando a Deus pela sua graça, e após a canção nós vamos orar, encerrando a nossa transmissão e o nosso culto nessa noite. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar,
crer que sim. Se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Amém. Que assim seja, né? Bendita seja a nossa casa no Senhor. Vamos estar orando e encerrando o nosso culto nessa noite, meus irmãos. E que Deus possa abençoar a sua vida e dar uma semana abençoada para você e a sua família. E não se esqueça, no decorrer dessa semana, estar orando, né? Os irmãos receberam os seus desafios. Então hoje nós tínhamos o desafio do café da manhã com os nossos familiares. E temos mais 2 desafios lá no nosso calendário que foram entregados para as famílias no decorrer dessa semana, né? Um é os devocionais diários que nós temos que fazer com os nossos familiares. Para aqueles que já fazem o seu devocional com a família, isso vai ser fácil. Para aqueles que não têm o costume, né, que possam nesse momento adquirir esse costume precioso de fazer o seu devocional com a sua família. E o segundo desafio que temos é um caça-tesouro, né? Então seja criativo nessa semana de fazer um caça-tesouro com a sua família. Se os maridos botarem dinheiro então nesse caça-tesouro, vai ser melhor ainda, né? Vai ser mais divertido correr atrás desse dinheiro aí. Vamos orar, meus irmãos, que Deus abençoe a nossa família e também nos dê uma semana abençoada. Ó Deus, muito obrigado por esse culto que foi realizado, obrigado por amanhã, que o Senhor nos deu a oportunidade de estar na escola dominical, obrigado também agora à noite, por estarmos aqui nessa transmissão, podendo transmitir, Deus, a Tua palavra para inúmeras pessoas, centenas de pessoas. Muito obrigado, Deus, por essa ferramenta que o Senhor dá à disposição da Tua igreja para continuar transmitindo a Tua palavra. Também, Deus, eu quero rogar por todas as famílias, Senhor, que se reuniram nesse momento, para que juntos como famílias estivessem cultuando o Teu nome. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um, Pai. Nós também que estamos aqui, que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, debaixo da Tua proteção e do Teu auxílio, Pai. Fique conosco, Pai, no decorrer dessa noite, nos livre, nos guarde, abençoe o nosso município, abençoe o nosso país, abençoe o mundo, Deus, diante do que tem ocorrido, e rogamos pela Tua misericórdia para que o Senhor faça sarar a terra, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Obrigado, Deus, por essa noite, te louvamos no nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e até quarta-feira.